Meu nome é Joives e hoje a gente vai dar continuidade no desenvolvimento da nossa aplicação do zero até colocá-la em produção. Esse vídeo faz parte de uma série, então para você ter um melhor entendimento e absorção de todo o conteúdo que está sendo compartilhado aqui, eu recomendo que você assista desde o começo. E se você já assistiu desde o começo, vamos dar continuidade daqui. Hoje nós vamos fixar o conhecimento que a gente exemplificou no último vídeo sobre TDD. Como a gente tem aqui a nossa nova tabela no banco de dados, né, o nosso novo modelo chamado métodos de pagamento. E dentro dele a gente tem dois STI, né? Single Table Inheritance, que são nada mais, nada menos que modelos que separam por tipo. Então, sei lá, você tem o modelo usuário e você quer fazer dois tipos diferentes de usuário, sei lá, o usuário comum e o administrador. Aí você cria duas classes para representar esses tipos. Na teoria, elas vão estar salvas, vão estar salvas na mesma tabela, porém você consegue filtrar mais rapidamente os dados. Então, no final das contas, é só para facilitar como você filtra esses dados, do que de fato alguma coisa que mude a arquitetura da sua aplicação por trás dos panos, né? Tabelas, tal e tudo mais. A tabela vai ser uma só, transações, métodos de pagamento, e a gente representa elas através de classes. Então vamos implementar o CRUD disso, né? A gente tem aqui método de pagamento. É isso, vamos fazer primeiramente do jeito mais simples possível, que é o que a gente já vem fazendo aqui desde o começo, né? A gente tem aqui o nosso Transactions, que também é um modelo STI, e a gente, na teoria, deveria ter rotas diferentes, né? Ou pelo menos algo parecido com isso, mas a princípio a gente manteve a mesma rota aqui. E vamos fazer o mesmo com o método de pagamento para a gente validar a ideia, porque como eu já repeti em todos os outros vídeos, a ideia é a gente validar a ideia do MVP aqui. MVP é o mínimo que você precisa ali para atender a sua regra de negócio, que no caso é um problema meu de organização financeira. Preciso ver onde eu estou gastando dinheiro, onde eu posso economizar, e essa aplicação vai me ajudar com isso. Então, eu quero validar a ideia primeiro, antes da gente de fato começar a refaturar, pensar em crescer, pensar em fazer o deploy disso. Então, para a gente conseguir validar da forma mais rápida, a gente precisa criar um controller aqui, né? Então, a gente vai usar o comando aqui do Rails G, que é G de generate, né? Rails G. A gente vai gerar um controller que vai se chamar Payment Methods. Porém, isso aqui precisa estar dentro de API v0, que é o domínio de versionamento, né, da nossa API. Então, criamos isso, vamos garantir aqui, ver se está tudo certo. Realmente, controller criado, tudo lindo, maravilhoso. Então, já que a gente vai partir do pressuposto do TDD, a gente vai abrir aqui o nosso arquivo de teste e vamos começar a desenvolver a partir dele. A galera mais raiz do TDD, normalmente eles começam o teste criando só o teste, e eles colocam assim, realmente, que espero que quando eu chamar essa classe, o erro de que a classe não foi declarada seja explodido na tela. A gente não tem necessidade disso porque a gente pode criar aqui, então a galera raiz opta por isso, então nada contra, mas eu particularmente não uso isso, né? Eu já gosto de criar classe, porque você vai ter que criar em algum momento, e se você está usando o Git, você vai garantir que a sua classe está sendo criada em algum momento. Então, vamos lá, a gente tem aqui o nosso teste. Vamos começar primeiro pelo método post, né? Post API v0 Payment Methods. Aí a gente vai criar aqui context
quando o método de pagamento for do tipo débito e quando ele for do tipo crédito. Isso aqui não vai ficar aqui para sempre, né? Só para lembrar. Então a gente vai deixar esses dois cenários aqui declarados, pré-declarados, só para a gente lembrar depois, né? Para a gente não esquecer. E vamos começar a trabalhar no modelo de débito. Por quê? Porque é o que existe. O de crédito a gente não tem ele implementado ainda. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui na classe, ela já existe, tem algumas regras que a gente já definiu e está sendo utilizada nas transações. E a gente precisa validar aqui. Então, o primeiro parâmetro aqui, a primeira condição que a gente precisa validar é quando os parâmetros são válidos. A gente normalmente, quando a gente cria um teste que a gente quer que ele dê certo, atendendo todos os requisitos, a gente chama isso de happy path, que é o caminho feliz, onde tudo dá certo, né? Então, a gente vai implementar primeiro aqui o nosso happy path. Então, como isso é uma requisição post, a gente precisa chamar aqui essa requisição, né? Então, já está dando até aqui o autocomplete. Payment method, params. É isso aí, certinho. Então, a gente vai declarar aqui os parâmetros dentro do nosso context. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer dessa forma. Ó. Vamos só colocar um comentário aqui. Ó. Parâmetros válidos. A gente vai apagar isso aqui, mas só para vocês terem em mente. E quando a gente for declarar com os parâmetros inválidos, a gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui e vai declarar os parâmetros inválidos aqui. Então, a gente meio que está criando testes reutilizáveis, né? Porque aqui a gente tem uma chamada na API e para cada cenário ele chama essa API com parâmetros diferentes. Vamos apagar isso aqui que a gente não vai usar agora, era só para demonstrar para vocês mesmo a utilização disso. Então, para isso, a gente vai precisar da nossa factory aqui, né? Vamos ver se ela está sendo criada devidamente. Aqui, payment methods. Tipo, nome, balance. Tá. Vamos só pensar aqui um pouquinho o que a gente vai mandar aqui nos nossos parâmetros. A gente vai precisar mandar o nome, com certeza vai precisar mandar o nome do método de pagamento, vai precisar mandar o tipo, só que o balance a gente não vai definir, porque ele é calculado automaticamente. O que a gente vai mandar é o initial balance, que é basicamente se você tem uma conta de crédito, ela tem um saldo lá, pode ser zero, pode ser negativo, pode ser um valor. E a gente precisa definir isso. Então, o que vai acontecer com esse initial value? A gente vai criar uma transação para definir o saldo inicial da conta. Então, digamos que você criou um método de pagamento aqui do tipo débito. Ele, sei lá, tem R$10 de saldo lá na sua conta. A gente vai criar uma transação com o nome saldo inicial e aí automaticamente aquela transação vai, quando a gente rodar o cálculo de saldo para aquela conta, vai ser R$10 porque a gente criou uma transação para aquilo. E a partir dali, todas as transações que a gente for criando, elas vão ser mais ou menos como que o log para definir qual que é o saldo atual. Então, se em algum momento a gente, sei lá, perder o valor atual do saldo, a gente pode recalcular. A gente pega a primeira transação, recalcula tudo de novo e consegue chegar no saldo atual correto. Entende? Então, essas transações vão servir também como logs aqui para as nossas para o nosso controle de saldo do método de pagamento. Então, como a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu pensar.
A gente precisa retornar, criar uma hash. Vamos ver aqui. Vamos colocar... Vamos colocar direto aqui mesmo, né? Para não ter dor de cabeça. Vamos colocar aqui name, test. Vamos colocar type debit account e initial balance. Vamos colocar um valor diferente aqui. Vamos colocar 50. Vamos só quebrar isso aqui numa outra linha para ele não ficar estourando o limite de caracteres da tela. Aí a gente coloca aqui dessa forma. Ótimo. Aí a gente vai chamar aqui o parents e é isso. Vamos comentar isso aqui porque com certeza ele vai quebrar. E aí com os valores, o que a gente espera? A gente espera que ele crie o método de pagamento, né? Então, para isso, o que a gente vai... Response created, payment method count. Isso. E a gente também espera que tenha uma transaction. Aqui, ó, vamos colocar... Vamos colocar só... Porque pode ser negativo, né? Então... Se o saldo da conta for negativo, a gente tem que criar uma expense, mas não vamos criar isso aqui agora, vamos só deixar o comentário. Consider negative balance. Aí a gente coloca aqui expense transaction. Só para lembrar depois. Vamos considerar só o cenário feliz inicialmente. Então o que a gente vai ter que fazer aqui nesse endpoint? Quando a gente mandar essa requisição, tem que criar um método de pagamento e vai ter que criar uma transação com aquele método de pagamento para equalizar o saldo da conta, né? Então, se a gente rodar isso aqui, muito provavelmente ele vai quebrar, né? Com certeza vai quebrar, aliás, né? Por quê? Porque simplesmente não existe a rota ainda. Então, deu 404. O que a gente precisa fazer? A gente vai vir aqui na nossa configuração, arquivos de rotas, aí você vai ver que a gente tem categorias, transações, e a gente vai precisar criar o mesmo modelo aqui para Payment Methods. A gente não precisa disso aqui. Vai ser CRUD, a gente vai listar os métodos de pagamento, criar método de pagamento, apagar o método de pagamento e pode atualizar também. Atualizar, a gente vai atualizar só o nome inicialmente. O saldo a gente consegue atualizar com transações, então não tem por que fazer isso. E é isso. Vamos criar as rotas, vamos ver se foi criada aqui as rotas. Rails, routes, grep, payment method. Vamos ver se ele criou. Então, criou aqui, ó, delete, patch, post, get, do jeito que a gente queria. Então, no arquivo de rotas é isso. Então, se a gente rodar o nosso teste de novo, o que vai acontecer? 404 ainda, por quê? Porque não existe o método no nosso controller. Então, a gente precisa definir ele. Ó, a gente já errou, porque se a gente for seguir à risca o TDD, a gente tem que... Não pode ter isso aqui ainda, ó. Ele tem que ser passo por passo, né? Então, o primeiro passo é a gente criar a rota. Então, vamos create and vamos ver o que ele dá aqui agora. 204, no content. Então, tá existindo a rota. O que a gente precisa fazer aqui é return, render JSON. Aí a gente coloca uma hash vazia aqui. Status created. Agora vai ficar green. Passou. Então, a gente vai vir aqui. spec. Todos os testes estão passando. Então, se a gente analisar nosso git status aqui agora. Git diff. Você vai ver, a gente criou o controller. Criou os testes de requisição. Criou a rota.
e tá passando o teste. Então, esse aqui é o primeiro passo para a gente iniciar a implementação. E essa que é a ideia do TDD. A gente vai pegar qual que é o primeiro passo que eu posso fazer em direção àquele objetivo maior. Esse é o exercício que muita galera acaba não entendendo do TDD, que cada passo desse que você vai movendo em direção ao objetivo que você busca, o TDD te ajuda a quebrar esse problema grande em pedacinhos menores. Então a gente já identificou o nosso primeiro problema aqui, pequenininho, que é criar a rota. A rota foi criada, está funcionando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um git add, git commit, fit, payment methods. Aí a gente vai colocar implement CRUD routes. Implement, não, vamos só colocar implement create endpoint with routes. Beleza? Aí a gente vai mandar esse código. Opa, errei a senha. Beleza? Então agora vamos voltar lá. Aí a gente vai vir aqui no nosso teste de novo. Criamos. Então, a gente está criando a rota e está recebendo o status que a gente precisa. Só que a gente sabe que isso está sendo forçado, né? Não, o método não está sendo retornado realmente com dados reais. A gente está forçando essa resposta. Então, o próximo passo é começar a implementar comportamentos, né, para essa nova rota. Então, como a gente está querendo fazer da forma mais simples, a ideia aqui seria a gente descomentar isso aqui para a gente, de fato, criar o método de pagamento. Aí a gente vai rodar isso aqui, ele vai quebrar. Por quê? Porque não criou o método de pagamento. E aí a gente vai e implementa o método de pagamento. Eu só preciso dar uma olhada aqui. Deixa eu só salvar isso aqui. Payment method. Não, na verdade isso aqui tem que ser... Deixa eu ver aqui. Type é obrigatório. Não nulo. Beleza. Tá, então... Vamos colocar isso aqui, debit account. É isso, ele ainda vai quebrar. Isso, então a gente vai abrir aqui o nosso controller. Payment method. Oh, meu Deus. Payment method aqui. Então a gente substitui aqui por debit account, payment. Aí a gente define aqui os strong parameters, que é basicamente tudo que a gente pode receber para o usuário não conseguir enviar atributos que a gente não quer. Então, por exemplo, aqui, na teoria, se você não filtra dessa forma aqui, se o usuário mandar qualquer dado malicioso ou não, isso seria injetado para dentro da sua aplicação automaticamente. Com esse filtro aqui, a gente recebe só o que a gente quer. Todo o restante dos dados é descartado. Então, a gente unicamente vai receber nome, tipo e o saldo inicial. Qualquer outro atributo que ele mandar vai ser descartado e automaticamente não vai ser injetado para dentro da nossa aplicação. Vamos colocar aqui payment method e a gente renderiza isso aqui. Vamos ver. Tá. Vamos remover esse initial balance aqui, porque a gente não está usando ele ainda. 422, vamos ver qual que é o problema que ele tá dando aqui. Name, type. Type não precisa também, né? Ou precisa? Nesse caso aqui não precisa, porque... Deixa eu só ver aqui. De novo, debit... Opa. Debit account.
Então, o único que é not, não é ah, tá. É tudo não nulo. Ah, type, não vai ser. Não. Então, a gente pode arrumar isso aqui depois, mas vamos só fazer aqui um, um quick fix aqui. Vamos colocar attributes. Vamos colar isso aqui. A gente coloca attributes. Vamos colocar balance igual 0. O nome já vai estar ali. Agora sim eu acho que vai dar certo. Attributes. Beleza. Criou. Então, só para garantir, a gente vai vir aqui. Vamos colocar response.body. Aí ele tem ID, nome, created, updated at e o balance aqui. Então está sendo criado o nosso Happy Path. Então dá um exit aqui. Novamente, só falando para vocês, como eu já havia recapitulado em outros vídeos, a ideia aqui não é fazer o melhor código inicialmente, a gente só quer validar a ideia. E aí depois a gente vai vir refatorando tudo isso quando a ideia estiver validada, consolidada, garantindo que está funcionando como a gente quer. A gente vem em refatório e essa parte vai ser legal, que aí a gente vai se aprofundar mais no porquê das coisas e tudo mais. Então, criamos aqui nosso método de pagamento. E na teoria, se a gente rodar aqui de novo, RSpec, todos os testes vão passaram, e a gente tem o nosso segundo passo em direção ao nosso objetivo maior. Qual é? Agora a gente criou realmente, de fato, persistiu os dados do método de pagamento no banco de dados. Vamos ver aqui, git diff. Então, o que a gente fez? Comentou um código, implementou persistência no banco de dados. Então, a gente vem da git add, git commit, fit, payment methods. Aí a gente coloca persist debit account data in the vamos colocar só db aqui para persist debit account. Ok. Massa. Vamos lá novamente, git push. Boa. Agora, qual que é o próximo passo aqui? A gente vai abrir o nosso teste aqui. E na teoria a gente tem que descomentar isso aqui de novo. Só que na real, a gente precisa incluir mais um cenário aqui para garantir que isso está funcionando. Ó. Por quê? Porque a gente declara aqui uma variável income transaction. Aí a gente vai colocar aqui income first. Aí a gente vai colocar aqui, ó, income transaction amount to EQ. Aí a gente vai colocar 50, porque é o valor que tá aqui. Ótimo. Muito provavelmente a gente vai precisar mexer nessa estruturação aí dessas transações, porque agora eu acabei de perceber que na teoria, em vez de ter tipos, a gente poderia só utilizar o sinal, né? Sinal positivo é income e negativo é expense, né? Mas a gente vai corrigindo. Tudo isso aqui a gente vai desenvolver o código garantindo que a gente pode fazer qualquer tipo de alteração como essa mais facilmente. Então, se a gente rodar isso aqui novamente, vai quebrar.
que é o red, né? O step red quando a gente fala no TDD. Porque o TDD, ele é dividido em 3 estágios, né? Red, green e refactor. Não lembro se é exatamente essa nomenclatura, mas o red quer dizer que o teste tem que quebrar, depois ele tem que passar, e depois, com o teste passando, você refatora para deixar o código menos pior, né? Melhora ele. A gente vai rodar aqui, vamos lá, request, API, v0, payment methods, quebrou. Então, o que a gente vai precisar fazer? Ir lá no nosso controller, payment methods controller, e vamos precisar implementar persist payment method, e aqui a gente vai colocar create initial balance transaction. Vamos ver se ele já identifica. Income create amount 0. Não. O amount tem que ser parents payment method. É isso aqui. Então a gente vai quebrar isso aqui em algumas linhas para deixar visualmente mais agradável. A gente criou um método de pagamento aqui. Se eu não me engano, a gente vai precisar colocar aqui também due date. Só para confirmar, vamos só ver aqui como que tá o nosso modelo de... Opa, não. Tem que ser... income, né? Então, amount, type, due date é obrigatório, description, a gente precisa colocar uma description, category ID não é obrigatório, payment method, ok, é isso mesmo. Então, a única coisa que a gente vai precisar colocar aqui é description, e é isso. Então, se a gente rodar agora, deveria passar. Passou. Então, o que a gente está garantindo? Que agora a gente está criando uma transação, e a gente também vai colocar aqui a descrição dessa transação initial balance, para garantir que não foi uma transação criada pelo usuário, foi realmente criada pela gente. Então, aqui a gente implementou o nosso RepPath para criação de um método de pagamento do tipo débito. Bacana. Agora vamos partir, vamos novamente. Agora que deu o green aqui, vamos ver o que tem de alteração. A gente persistiu os dados, criou a transação para sincar isso, e aí faltou um lance aqui ainda, porque aí o balance do nosso método de pagamento, ele tem que ser igual a isso aqui também, ó. Initial balance. Que vai ser esse balance aqui, na verdade, vai ser só para a gente não precisar ficar lendo o banco de dados toda vez. Porque para e pensa, no começo vão ter, sei lá, 2, 3 transações para aquele método de pagamento. Depois de um ano, quantas transações vão ter? Já pensa se toda vez que a gente tiver que ver o saldo daquela conta, a gente tiver que recalcular todas as transações, vai ficar meio inviável para a performance. Então, é válido a gente ter um campo que a gente vai atualizando ele, e a gente tem alguma forma ali de garantir que ele está sempre atualizado. De tempos em tempos a gente recalcula ali, faz um recálculo do saldo e tal. E é isso. Novamente, isso aqui é a ideia inicial. Com o tempo a gente vai aprimorando ela. Agora só vamos garantir ali também no nosso teste
que isso está sendo respeitado, né? Vamos vir aqui. Aí, debit account. Tá. Vamos colocar aqui. Pairs. Aqui. Beleza? Aí a gente vai vir aqui e vai incluir mais um cenário. Expect. Exato. Então aqui basicamente a gente só está pegando o JSON de resposta e está parseando para uma hash, para ficar mais fácil a leitura. E aqui a gente lê essa hash, pega o atributo balance, que é o que é referente ao novo método de pagamento que acabou de ser criado, compara se ele é igual ao valor que a gente enviou aqui, né? Então na teoria tem que dar tudo, tem que passar, passou. Então a gente está apto a fazer o nosso próximo commit. Então tá tudo certo aqui. Beleza? Git add.git commit fit payment method. E aí vamos colocar create transaction to sync balance for debit account. Beleza. Vamos comitar. Ótimo. Já comitamos. Então vamos vir aqui novamente. Vamos deixar esse aqui. Com certeza a gente vai precisar refatorar, porque não é inimaginável você ter regra de negócio no seu controller, por N motivos que a gente vai entender futuramente. Mas, novamente, como a gente está validando a ideia, então até então tá tranquilo. Vamos partir agora para o nosso segundo caso de uso aqui, né? Vamos pro método de listar. Esses próximos aqui vão ser bem rápidos, né? Porque eles não têm regra de negócio. Então, pro nosso... Tá, a gente não vai filtrar ainda. Vamos ver como a gente faz isso aqui. Tá, vamos implementar a validação agora. É até melhor do que a gente ir pro próximo método. Vamos mandar aqui sem o nome. Vamos mandar só debit account aqui. Isso. Aí ele vai mandar ali. Isso aqui depois a gente vai ter que convert into a shared example. Porque basicamente a gente pode reutilizar esse bloco de código aqui, né? Para garantir que isso também está sendo utilizado aqui. Então todas essas comparações aqui para ver se uma conta foi criada ou não, se a resposta da hash é a mesma que a gente espera ou não, tudo mais, a gente pode reutilizar para evitar que a gente fique com código duplicado aqui. Então, errors tem que estar presente, debit account, é isso. Aliás, se eu não me engano, rescue from, como que é o, deixa eu ver aqui, render unprocessed. Cara, isso aqui a gente pode jogar para cima, a gente pode jogar isso aqui para cima, para reutilizar. Ó. A gente vai abrir o application controller. Se você ver aqui, ó, esses controllers que a gente utiliza, eles têm usam a herança, né, do application controller. Então, tudo que a gente coloca aqui, ele pode ser utilizado pelos controllers filhos. Então, a gente pode até mover esse rescue para cá, que aí todos os controllers vão responder para esse mesmo tipo de mensagem.
Então, agora ele não está mais dentro do método controller, a gente não precisa dentro do controller de transactions. Então, todos os controllers que a gente utiliza hoje vão ter essa resposta já pré-definida. Então, na teoria, a gente nem vai precisar alterar nada aqui, ó. Se a gente vier aqui rodar, isso aqui deveria passar. Viu? Então, ele já está retornando com o status que a gente espera, que é 422, né? Se você vier aqui, ver, ó, ele dá um render status unprocessable entity, que é basicamente 422, com o conteúdo das mensagens de erro aqui. Então, vamos ver aqui agora, vamos commitar esse código, tá tudo rodando, né? Então, vamos ver git diff. Então, vamos lá, git add, git commit, fit, payment, methods, implement, unprocessable entity response for debit account. Beleza. Bacana. Então, o nosso endpoint de criação está 100% funcional, com as validações que a gente espera. Agora, opa, não, apertei errado aqui. Abri uma nova aba sem querer. Vamos aqui, a gente vai abrir o nosso teste, então é isso. Aqui é pro post, então agora vamos criar. Deixa eu só ver aqui. A gente tem que criar aqui embaixo, ó. Como a gente ainda não vai implementar a credit account aqui agora, a gente vai criar o get payment methods. Aí a gente vai criar create list 2. Então esse método aqui é um helper method, né, que ele ajuda a gente aqui, no ambiente de teste, criar registro nos bancos de dados, né? Então a gente criou aqui dois registros com conteúdo de método de pagamento. Então dentro da tabela de método de pagamento a gente criou duas linhas novas. Então a gente vai colocar aqui o get, não tem filtro nesse endpoint, então a gente só espera que list payment method success, a resposta precisa ser um array e o tamanho desse array precisa ser 2. Beleza, o autocomplete ajuda bastante quando você coloca, nomeia as coisas mais ou menos de uma forma mais legível, né? Intuitiva, na verdade, acho que é a palavra. Vamos até remover isso aqui, vamos colocar para cá. Vamos remover essa variável daqui. Na teoria isso aqui deveria passar direto, não. 404. Por quê? Porque a gente não tem ainda o método index aqui, né? Tá, ele não tá retornando nada. Totalmente esperável. Então o que a gente tem que fazer aqui? Basicamente render JSON debit account all. E é isso, vamos ver. Criou. Método de listagem é bem tranquilo. Então vamos commitar aqui. Adicionamos teste, adicionamos método. Então vamos lá, git add commit fit payment methods. Aí vamos colocar implement index endpoint for debit account. Opa, git push
Mandamos a senha aqui. Cara, toda hora eu tô digitando a senha, que isso aqui tá perdendo muito tempo. Pra agilizar aqui, eu vou começar... Deixar pra comitar só no final. Então, novamente, vamos vir aqui no nosso método de pagamento. Implementamos o GET. Agora precisamos implementar o Describe Patch. A gente cria. E aí, no Before, a gente tem que colocar para ele dar um patch. Payment Method ID, criou. Atualiza o nome, que é a única coisa que dá para atualizar. E Update Method, Payment Methods, é isso aí. Então aqui a gente espera o status success, que é 200. E a gente espera que a hash que vai ser retornada, que o JSON que seja retornado, vai conter o valor que a gente enviou no nosso body aqui. Então a gente vai request API v0 payment methods. Quebrou 404. Por quê? Novamente porque não existe. Então a gente vai no nosso controller, vai definir aqui o método update. Então na teoria a gente vai rodar aqui. Ele vai quebrar porque não tem a resposta que a gente espera. Opa. Find, encontramos uma conta pelo ID. Aí update com é isso. E depois a gente só dá um render nisso, né? Perfeito. Bem tranquilo. Vamos dar um git diff aqui. Que ele tá? Criamos o método update, implementamos o método patch. Opa. Então agora vamos dar um git add ponto. Opa. Git commit fit payment methods implement update endpoint for debit account. Beleza? Aí agora a gente vai partir pro próximo passo. Já implementamos o index, create, update. Agora tem que ser o método destroy, que vai ser o nosso delete, né? Então criamos. Aí aqui no before a gente vai colocar a chamada para nossa API. Aqui eu acho que é até legal a gente colocar... Quer ver, ó? Deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui. Deixa eu achar esse método aqui, só um segundo, rspec change active record count matcher. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver como é a sintaxe disso. Expect to change. É isso aqui, ó. O que a gente quer é isso aqui, ó. Mas é quando chama. Será que tem como fazer isso aqui? Tá, depois a gente vê com calma. A princípio, acho que dá pra fazer isso. Deixa eu ver aqui, ó. To change. Ah, tá. A gente pode colocar dessa forma aqui, ó. Quer ver, ó? Request. Aí fica até mais bonitinho. Depois a gente usa como padrão aqui, ó. A gente passa um bloco aqui. Request to change from 1 to 0. Aí a gente espera que o response seja no content. Vamos ver se isso aqui
Vamos ver, AirSpec. Opa. Roda isso aqui, vamos ver qual que é o erro que dá. Ah... 120. Ele tá... ué... Acho que a gente tá complicando, cara. Vamos deixar isso aqui pra depois. Depois eu implemento dessa forma aqui, beleza? Vai ficar mais claro, mas dessa forma aqui a gente finaliza a tempo. Tá, deu 404. Por quê? Porque não existe o método destroy. A gente implementa o método destroy. Aí ele vai dar outro erro. Não atualizou. Aí a gente vem, busca, destroy, had no content. E agora deve passar, passou. A gente implementa aqui. Vamos ver qual que é a diferença. Git diff. Implementamos o método destroy, o respectivo teste. Git add, git commit. Fit. Vamos lá. Fit. Payment methods. Aí a gente coloca implement destroy endpoint for the account. Tá, agora sim. Git push. E mandamos. Dessa forma, a gente finaliza aqui a implementação do nosso CRUD para métodos de pagamento. E também entendemos um pouquinho mais sobre como utilizar na vida real o TDD aqui. Novamente, muita coisa pode ter ficado sem esclarecimento, ou você tenha ficado em dúvida, não tenha entendido muito bem, eu talvez não tenha explicado da melhor forma, mas os comentários estão aí, vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta, vou estar à disposição para responder, para gravar um vídeo explicando mais sobre. E a gente finaliza dessa forma. Eu tô colocando também nos comentários agora toda a lista de commits que a gente desenvolveu no decorrer do vídeo, né? Então, no último vídeo eu fiz isso, vou fazer nesse aqui também. Aí você pode dar uma olhadinha em todo o commit, como foi o passo a passo que a gente implementou. E a gente vai seguir esse padrão de ir desenvolvendo pedacinho por pedacinho em toda a funcionalidade que a gente for implementar daqui para frente. Que essa, de fato, que é a ideia do TDD. Você conseguir pegar um problema muito grande, que é gerenciar os métodos de pagamento no meu banco de dados. E por pedacinho em pedacinho ir criando funcionalidades que compõem essa funcionalidade inteira, que consequentemente vai te dar mais visibilidade para entender o funcionamento e pensar nos casos que podem causar problema ou não e tudo mais. E como garantia de que tudo está funcionando, você tem os testes, né? E testes não prevêem bugs, né? Não evitam bugs, mas eles evitam regressões, né? Que a sua aplicação tenha um mau funcionamento comparado ao passado. Então, você sabe que tudo que você desenvolveu até agora está funcionando. Os testes prevêem que essas coisas que já foram desenvolvidas não parem de funcionar aleatoriamente. Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe um comentário aí sobre qualquer dúvida, sugestão que você tiver, conteúdo que você queira ouvir sobre. E vamos continuar desenvolvendo aí a nossa aplicação. Beleza? Até mais!